No programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre os descontos indevidos que acontecem que as associações e os sindicatos eles promovem nos benefícios do INSS. O que acontece? Muitas vezes os beneficiários do INSS, digamos assim, eles não conferem o seu extrato aí mensalmente, passa, principalmente as pessoas de mais idade, e às vezes passam meses, até anos, ela se dá conta de algum desconto indevido. E o que a gente vai tratar hoje é justamente sobre esses descontos, que são os sindicatos e as associações, de uma certa maneira, elas têm acesso aos dados dos beneficiários do INSS e com esses dados elas incluem uma contribuição, digamos assim, e é descontada no benefício desse aposentado do INSS. Então, o que ocorre nesse caso? Existem várias maneiras que propiciam que isso ocorra, né? E uma das mais usuais, e que está sendo inclusive pauta de investigações pela polícia, pela controladoria, é a questão de, inclusive, de funcionários dentro do INSS que, e estou falando em tese, né, facilitariam esses dados, de alguma forma eles vazariam esses dados para associações e para sindicatos, o que possibilitaria esse desconto, porque eles têm que ter acesso de alguma maneira para poder implementar esse desconto. Aí eu estava vendo até aqui, dando uma geral nas notícias, e aqui para vocês verem como é interessante essa questão e como é sério, não é? Olha só que no ano passado, em 2024, a Auditoria Geral do próprio INSS ela detectou que foram desviados, descontados indevidamente no caso, né, em contribuições de associações e sindicatos, 45 milhões e meio de reais de descontos indevidos, né? Ou seja, isso aí foi feito em mais de 1.100.000 beneficiários, esses que solicitaram a exclusão desse desconto. Então, e 54% desses casos foi feito sem autorização. Claro que os que são feitos com autorização, mas 54% foi feito sem autorização. Então, a gravidade dessa questão, né? Pois é, tem muito, né, disso, infelizmente, né, dessa questão de acesso ao sistema. Eu não sei se alguém internamente que tem acesso e repassa, ou se consegue o acesso ao sistema, né, hackeando e tal, para não gerar aqui uma acusação, né, indevida, mas de Sim, a alguma gente está forma se falando em consegue. tese. Porque a gente vê assim, quem a gente teve concedido uma aposentadoria, algum benefício do INSS, sabe que antes mesmo de o INSS te avisar que tu teve a concessão daquele benefício, já começam pessoas te ligando para te oferecer empréstimo, né, e outras coisas oferecendo, porque já sabem que tu teve concedido o benefício, tipo, antes mesmo de tu Sim, ser saber, beneficiário, tu já está saber, recebendo. já estão te ligando. Então as pessoas ficam sabendo que foi concedido o benefício, uma aposentadoria, um auxílio, já não pelo INSS, pelas outras pessoas que ficam ligando e dizem, ó, só pode ter sido liberado, porque já estão me ligando, né? É impressionante isso, mas não deveria ser assim, né? E justamente nessa questão, agora mesmo está em andamento a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal. Eles têm feito, digamos assim, uma força-tarefa que eles estão investigando justamente isso, né? A possibilidade de ter participação de funcionários de dentro do INSS. Claro, volto a dizer, nós estamos falando do INTS, não está se falando que isso ocorre, mas é até porque a notícia é pública, então eles estão vendo isso aí, porque de alguma forma isso aí é vazado, não é? E aí o que acontece? Isso aí configurado vazamento e desconto indevido, vai refletir, eu vou falar um pouquinho mais na frente, nas responsabilidades, no próprio INSS. A União, em última análise, ela vai ter que ressarcir, não é? Sim. Então, eu também separei aqui umas duas decisões do Judiciário que tratam do tema. Eu achei interessante. Uma é uma decisão no recurso especial do STJ, que basicamente ele determinou que os valores descontados indevidamente devam ser devolvidos em dobro. Aí ele é aplicado aquele artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Claro, aí no caso é importante essa ressalva, ele é devolvido em dobro quando é indevido, mas aí tem que ser demonstrada a má-fé da entidade, no caso a associação ou do sindicato, não é?
Então, essa é uma decisão interessante. Outra decisão que eu achei interessante é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que aí justamente fala nisso que a gente havia conversado aqui, ó. Reafirmou que a administração do INSS deve garantir meios eficazes para impedir fraudes, responsabilizando-se pela falha na fiscalização. Ou seja, é aquilo que a gente falou, né? O INSS, ele é solidariamente, ele vai ser responsável porque tem aquele entendimento de que ele tem que, no momento que ele tem essa questão de rede e tudo, ele tem que propiciar segurança para os seus beneficiários. Então ele vai responder um tipo de responsabilidade que a gente vai tratar um pouquinho mais lá na frente. Acho que a gente pode até em seguida falar disso, que é ele, porque ele tem a obrigação de proteção aos aposentados do INSS, não é? Então essa questão desse julgado fala sobre isso aí. E eu acho que a gente já poderia fazer esse link a respeito disso, que é o que eu falei aqui, ó. Isso vem a ser a responsabilidade administrativa, ou seja, o INSS ele deve aprimorar os mecanismos, os meios de controle para evitar justamente que essa fraude ocorra. Então, aqui nos tipos de responsabilidade, nós temos a administrativa, que é o próprio INSS, que ele tem que dar os meios seguros para que isso não ocorra, né? Então, ele tem a responsabilidade administrativa. Sim, ele é um serviço que ele presta para a sociedade e ele tem que ser responsável por esse serviço. Sim. E claro que ele tem que tomar todos os cuidados de segurança para evitar ou minimizar ao máximo qualquer tipo de problema, né? Aqui é mais ou menos naqueles programas anteriores que a gente fez a respeito da questão de fraude bancária, mais ou menos ele se equipara isso aí, que é as questões das operações de PIX e coisa, né? Ou seja, que a instituição financeira, que ela propicia aquele mecanismo, aquele serviço, ela tem a responsabilidade administrativa, perdão. Então, essa seria uma responsabilidade. Depois, nós teríamos uma responsabilidade que é muito conhecida, que é a responsabilidade civil. Ou seja, tanto aqui no caso do entendimento é que tanto os fraudadores em si, digamos, as associações, sindicatos que de má fé promovem essa inclusão e desconto indevido, até mesmo o INSS pode entrar solidariamente, eles podem responder por esses danos civilmente, ou seja, eles podem responder, além de devolver a questão do valor que é descontado indevidamente, eles podem inclusive responder por uma indenização, né? Que no caso aqui seria buscada através do judiciário, a pessoa pode se sentir lesada, que além do desconto de dinheiro em si, isso causou danos, enfim. Então a gente tem a questão da responsabilidade civil, não é? E a terceira é a responsabilidade perante os órgãos de controle, ou seja, aí nós estamos falando do INSS, né? Ou seja, o INSS ele pode, tanto com o Tribunal de Contas da União como a Controladoria Geral da União, ele pode responder pelas falhas, então pode ser aplicado multas, enfim, uma série de questões ao órgão em si, justamente por não ter aquele cuidado de propiciar segurança ao beneficiário, né? Que foi no caso lesado. Então, o que acontece? Objetivamente, que eu acho que é o objetivo maior da gente tentar passar para o pessoal que nos segue aí, que caiu nessa fraude, ou que pode evitar essa fraude, os cuidados que eles devem ter, né? Então, primeiro, até eles falam em monitorar o extrato de pagamento do INSS, porque, claro, isso aí seria o ideal, porque a pessoa que recebe todo, tira o extrato, vai cobrar ali, hoje em dia. Mas isso é interessante a pessoa, né, ter o controle, saber o que está sendo. Justamente, porque hoje em dia a pessoa vai no banco, aí ela tem a facilidade do extrato. Ou até nos aplicativos, no próprio online, né, ela vê ali e vê detalhadamente, porque muitas vezes a pessoa também, até na pressa, até as pessoas com mais idade, às vezes as pessoas não se percebem isso aí. Né? E aí que ocorre, muitas vezes, até em casos, eu estava vendo um caso específico, que era um valor até alto, que a senhora era uma senhora já bem idosa, e aí não conseguiu mais ir cobrar o benefício dela. Aí a filha foi cobrar, tá, cobrou o mesmo. E aí, por acaso, ela conferiu ali, não sei, a troco de quê, e viu um desconto, um valor alto. Né? Aí eu fui perguntar, mãe, não, isso aí não sei o que é. Não, filha, não, aí que descobriu. Só que era um valor que já estava alto, entendeu? Então as pessoas, às vezes, de mais idade, né, têm essa dificuldade. Porque acabam se apegando mais ao valor em si, né? Que entra na conta às vezes. Como fazem muitas vezes algum empréstimo, alguma outra coisa, no bolo ele não se dá conta que o valor está diminuindo não
pelos empréstimos que ela tomou ali, que de repente chegam no valor mais baixo, mas sim por outras descontos que estão fazendo indevidamente, né? E a pessoa não tem esse controle. Como o valor entra na conta, ela entra o valor cheio, né? Então ela teria que ter o contra-cheque lá, junto ao INSS. Hoje tem site, aplicativo e tal, que tu consegue ter acesso a esse contra-cheque detalhado, né? E claro que a gente sabe que geralmente são pessoas atualmente são pessoas mais idosas que não passaram por essa geração É, dos eletrônicos, né? é. Então não O tem que essa para a mesma facilidade. geração, a nova geração é simples, para a pessoa da outra geração, da geração dos nossos pais, digamos assim, Já complica, já né? complica, né? Por mais que eles Mas Sim, sejam. porque a gente mesmo Não, para é nossa geração já analógico, tem né? A dificuldade, gente é né? analógico, né? A gente A pegou a não é- transição, né? Mas a nossa geração é sim, não, a analógica. gente não tem a mesma facilidade, mas já tem alguma noção. Sim, Mas sim, os nossos pais Eu já fiz teriam. datilografia. eu também. Então, mas claro, é importante, por exemplo, se a pessoa tem um familiar tal, mais novo, que possa te dar um suporte, seria interessante, né? Que ela, nem que, não vou dizer todo mês, né? Que se a pessoa não Sim, tem, é. mas o ideal seria, né? O ideal seria todo mês. Mas se não seja todo mês, que seja lá, de 3 meses, cada 4 meses, dá uma olhada no contra-cheque, como é que tá, o que que tá vindo, E entendeu? muitas vezes também é interessante, nesse caso que eu falei, às vezes pessoas que têm pais, avós, tios, enfim, que têm uma certa dificuldade, até dá uma conferida para ajudar, porque às vezes né, as pessoas não. E não é o assunto, mas como tu mencionaste, a questão dos empréstimos também, né? Porque às vezes a pessoa faz e eles continuam cobrando. Passa o Do tempo tempo. e aí eles ficam cobrando, fica cobrando. Então, Sim, também vê, acontece não, muito. eu fiz, sei lá, em 36 parcelas. Então, vamos ver se tá certinho também. Porque às Sim. vezes eles continuam cobrando, né? E a Sim. pessoa não se dá conta. Daí eles falam também, até para não só ficar falando mal do INSS, o INSS ele disponibiliza no famoso, no site aquele, no meu INSS, não é? Ele tem ali uma aba que pode entrar e cancelar descontos. Aí eu fui dar uma pesquisada geral a respeito do tema, e o que eu encontrei na internet? Muita reclamação a respeito disso aí. Realmente eles facilitam, tem tu entra lá, coisa e tal, tem. Só que as pessoas, via de regra, pelo que eu entrei e vi nos sites, e nos fóruns ali, mais sérios que a gente acompanha, é que geralmente eles não conseguem fazer esse desconto no INSS. Não, até porque o site, Mas tem ali, pessoal. para gente mesmo fazer, utilizar ali, tem muita coisa, o site tem muito problema, ele demora para carregar, ele dá erro, é bem complicado o site. Tem do muita INSS. gente usando às vezes, né? De qualquer forma, E, tem ali. claro que não ia ser automático, né? Assim, vou ali pedir devolução ou pedir que seja pare os descontos e vamos parar, porque o que na verdade tu faz é tu liga um alerta lá, ó, esse desconto aqui eu não reconheço. Aí o INSS, em tese, teria que correr atrás disso e dizer, ó, tá, então vamos ver, como é que chegou isso até a gente? Tem a documentação, o documento está devidamente assinado, tem todos os requisitos para que a gente pudesse dar esse desconto. Então, essas questões é que eles têm que correr atrás. Então, Sim. claro, não é só porque eu botei ali, porque infelizmente se vai ter gente, se fosse assim automático, ia ter muita gente de má fé que ia fazer o empréstimo, ia correr lá e dizer, não reconheço. Sim. Então tem todo um procedimento, né, que tem que se tomar, por isso não é automático, mas claro, se demora desse tanto e as pessoas estão reclamando, realmente. E aí, claro, daí outra alternativa seria judicial. Daí, Não, até eles falam no caso aí de não conseguir, o que pode ser feito? Tentar a ouvidoria do próprio INSS, que o INSS tem no próprio site ali um canal ouvidoria, o que vem a ser ouvidoria? Ouvidoria é um setor que, na verdade, todos os órgãos públicos têm que ter, onde as pessoas fazem a reclamação direta ao órgão. Se não consegue, pode ser feito, inclusive, no PROCON, não é? Uma reclamação formal, protocolar uma reclamação, ou digamos que não consiga isso aí, pode administrativamente ainda, ela pode requerer esse desconto, requerer o ressarcimento do desconto indevido, né? E não conseguindo nenhuma dessas etapas, aí ela pode buscar uma ação judicial, a devolução dos valores descontados indevidamente, e aí acredito eu que basicamente nesse caso cabe uma indenização por todos esses transtornos que a pessoa sofreu. Então, não, se ela vai ganhar ou não é outra questão, mas ela, a princípio, em tese, ela tem o direito de buscar uma indenização por esse dano, além dos valores descontados indevidamente, que ela pode, inclusive, conforme o caso, pedir a devolução em dobro, caso comprovada a má-fé, não é? Então, aí seria a questão
do Judiciário. E, bom, aí por fim, denunciar as autoridades, inclusive registrar boletim de ocorrência. Então, são todos esses meios que a pessoa pode, após ser lesada, ela buscar o ressarcimento, né? E ter esses cuidados todos que a gente falou para evitar o golpe, digamos assim, e se tem a conferência do extrato, né, para evitar que se faça juntando muitos. A questão toda é essa. Basicamente, a gente fez o programa no intuito de alertar até as pessoas que têm aposentados na família com idosos com mais dificuldade, porque acontece muito, parece que não, mas acontece muito essa questão de descontar indevidamente. Às vezes a pessoa recebe até um benefício já que luta para o orçamento, né? Os aposentados têm questão de remédio, saúde, ainda tem um desconto indevido, é uma questão assim, dose, né? Então, é importante dar uma olhadinha, né? Dar uma olhadinha também as pessoas que têm um aposentado, que não tem filho, alguma coisa, pode dar essa mão, né? Então, assim, basicamente, eu acho que o programa era no intuito de dar um toque nesse sentido, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode nos comentários escrever, sugestão. E a gente sempre aquele pedido nosso, no fim, né? Ajuda o canal, dê uma curtida ali. Se gostou do conteúdo, compartilhe para alguém que saiba que tem mais ou menos um problema nesse sentido. E aí, siga a gente nas nossas redes sociais, tanto aqui no canal do YouTube, como no Instagram e no Facebook e nas páginas do escritório. Muito obrigado.